A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Neemias, capítulo 6. Deus, seja conosco, Pai. Tira toda a dificuldade de entendimento da leitura, Senhor, que só possa abrir o nosso campo de visão para que nós possamos compreender, Pai, mais e mais daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Neemias capítulo 6, os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem e o Arábio, e o resto dos nossos inimigos que tinham edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congregue-nos juntamente nas aldeias no vale do Ono. Porém, tentaram fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na sua mão, e qual estava escrito entre as gentes se ouviu. E Gesem diz que tudo o que os judeus, tudo que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis deles segundo essas palavras, e que pusestes palavra para pregarem em ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa alguma sucedeu, mas tu, do teu coração, o intentas, porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa dos Semaías, filho de Delaías, ou filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria. E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim. Porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso subornaram para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te-me, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme essas suas obras, e também da profecia Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para ele.
porque muitos de Judá se lhes ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contadas perante mim, e as minhas palavras lhe levaram a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Capítulo 7. Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Capítulo 7. Sucedeu mais que, depois o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros, e os cantores e os levitas. Eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, enquanto assistirem ali. Fechem as portas e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela. Ainda as casas não estavam edificadas. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e magistrados e o povo para registrar a genealogia. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados, que transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Arã, 652. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Jatu, 845. Os filhos de Zaacai, 760. Os filhos de Benui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Azigade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Zequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate Jearim, Sefira e Beerote, 643. Os homens de Ramá de Geba, 621. Os filhos de Miquimais,
122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens doutra Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 621. Os filhos de Senaa, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Judá, 973. Os filhos de Imer, 1.502. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Até, os filhos de Talmão, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Zobai, 138. Os netineus, os filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabote, os filhos de Queros, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baqueduque, os filhos de Acufa, os filhos de Aru, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Zebaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dois sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomara uma mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita. Esse chamou o nome delas. Então buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, porque com imundos foram excluídos sacerdócio. E o
Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos 736, e os seus mulos 245. Carmelo 435 jumentos, 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra de Tirsata, deu para o tesouro em ouro 1.000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais das cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dáricos, e em prata 2.200 aratés. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 dáricos, e em prata 2.000 aratés, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os homens e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os netineus e todo Israel nas suas cidades. E assim a gente vai dar uma pausa por aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus. Fique com Deus, fique na paz. Senhor abençoe.